A luz zodiacal é um feixe de luz fraca, quase triangular, visto no céu noturno e que se estende ao longo do plano da eclíptica, onde estão as constelações do zodíaco. Cobre completamente o céu, mas só é perceptível no plano da eclíptica e é responsável por 60% da luz natural em uma noite sem lua. É causada pela dispersão da luz solar nas partículas de poeira que são encontradas em todo o sistema solar. Pode ser observado no céu noturno, mesmo depois do pôr do sol ou antes do nascer do sol, tanto na primavera quanto no outono. A luz zodiacal é muito fraca e é completamente invisível no céu suficientemente iluminado por outros objetos brilhantes como a lua ou a poluição luminosa. Nas latitudes médias do hemisfério norte, é melhor observada na primavera dirigindo a vista para o oeste, depois do crepúsculo, ou olhando para o leste, no outono, pouco antes do amanhecer. A luz zodiacal aparece como uma coluna, muito brilhante no horizonte, inclinada no ângulo da eclíptica. A intensidade da luz diminui com a distância do Sol. Em algumas noites muito escuras é possível ver uma faixa contínua ao longo de toda a eclíptica. Em oposição à luz zodiacal, pode-se ver um brilho muito fraco de forma oval. Ver o halo de luz zodiacal nem sempre é fácil. É preciso escolher bem o momento da observação. Como o brilho se estende ao longo de toda a eclíptica, é melhor observável quando ele se levanta acima do horizonte, o que depende da estação. Formação do fenômeno. O fenômeno da luz zodiacal é produzido pela reflexão da luz do Sol nas partículas de poeira no sistema solar conhecida como poeira cósmica. Consequentemente, seu espectro é o mesmo que o espectro solar. O material que produz a luz zodiacal é chamado de nuvem de poeira interplanetária e está localizado em um volume em forma de lente, centrado no Sol, e que se estende bem para além da órbita da Terra. Como a maioria desse material está localizada perto do plano do sistema solar, a luz zodiacal é vista ao longo da eclíptica. A quantidade de matéria necessária para produzir a luz zodiacal observada é surpreendentemente pequena. Se fosse na forma de partículas de 1 milímetro, cada uma com o mesmo albedo, refletividade da superfície de um corpo, como por exemplo, a Lua da Terra, cada partícula estaria a 8 quilômetros de seus vizinhos. O efeito Poynting-Robertson faz com que as partículas se movam lentamente em espiral nas proximidades do Sol, o que requer uma fonte contínua de novas partículas para manter a nuvem zodiacal. Acredita-se que a poeira oriunda de cometas e a poeira gerada pelas colisões entre asteroides são os principais responsáveis pela manutenção da nuvem de poeira que produz a luz zodiacal. Nos últimos anos, as observações feitas por uma variedade de sondas espaciais mostraram estruturas significativas na luz zodiacal, incluindo faixas de absorção da poeira associados com restos de determinadas famílias de asteroides e de várias trilhas de cometas. A primeira descrição detalhada da luz zodiacal foi feita em 1683 pelo matemático e astrônomo italiano Giovanni Domenico Cassini e explicada por seu colega suíço Nicolas Fatil de Duillier em 1684. Como observar a luz zodiacal no céu noturno? A presença excessiva de luz artificial produzida pelos seres humanos resultou em um fenômeno conhecido como poluição luminosa, que nos impede de apreciar alguns dos mais espetaculares eventos astronômicos, a menos que estejamos em locais afastados de grandes centros urbanos. Um desses eventos é a luz zodiacal, que é uma faixa de luz que ilumina o céu noturno e pode ser observada logo após o pôr do sol ou pouco antes do amanhecer, no plano das constelações do zodíaco. O melhor momento para observar a luz zodiacal é quando o plano da eclíptica, que é a projeção da trajetória aparente do Sol na esfera celeste, está quase perpendicular ao horizonte. No hemisfério sul, isso ocorre até 1 hora antes do amanhecer, no céu oriental, entre o final de março e o início de maio, e até 1 hora após o pôr do Sol entre agosto e setembro. A luz zodiacal tem uma forma indefinida, semelhante a um cone inclinado, e sua base pode se estender de 20 a 30 graus ao longo do horizonte.
O Brasil é um ótimo lugar para observar esse fenômeno, já que está localizado nos trópicos ou próximo à linha do Equador, onde a eclíptica é mais vertical, permitindo que a luz zodiacal seja vista durante ambas as épocas do ano, desde que o céu esteja bem limpo e livre de poluição luminosa. Noites sem lua são ideais para observação. A luz zodiacal é causada pela reflexão da luz solar em milhões de pequenas partículas presentes no plano do sistema solar. Essas partículas faziam parte do disco protoplanetário, que era uma nuvem rotativa de gás e poeira que orbitava em torno do Sol durante a formação do nosso sistema. Embora a maior parte dessa nuvem tenha se condensado para formar planetas e asteroides, uma parte da poeira original foi deixada para trás. Na tradição islâmica, o profeta Maomé menciona a luz zodiacal como um meio de alertar os fiéis sobre a importância de determinar corretamente o tempo das 5 orações diárias. Ele se refere à madrugada falsa como uma forma de prevenir erros na hora das orações. Sonda Juno pode ter revelado origens de partículas da luz zodiacal. A sonda Juno, lançada em 2011, possui um instrumento que, por acaso, detectou partículas em sua jornada em direção a Júpiter. As 4 câmeras rastreadoras de estrelas da sonda fazem parte do magnetômetro e são usadas para determinar a posição da nave com base nas imagens estelares. Quando a sonda estava a cerca de 2 unidades astronômicas do Sol, a gravidade de Júpiter bloqueou o avanço das partículas, fazendo com que elas seguissem em uma órbita quase circular em torno do Sol. Usando modelos computacionais, os cientistas descobriram que a distribuição de poeira corresponde à variação da luz zodiacal observável, o que sugere que Marte pode ser a origem das partículas. No entanto, ainda não se sabe como a poeira escapou da gravidade marciana. A descoberta da densidade e distribuição da poeira pode ajudar os engenheiros a criar materiais mais resistentes para as espaçonaves. No próximo episódio, o fantástico e belo alinhamento planetário, como e com que frequência se formam. Explicaremos melhor em nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.